Olá, eu sou a Tatiane Tereza e esse é o Tempo de História. O Tempo de História é um áudio para tratar de forma simples de acontecimentos históricos e hoje o Tempo de História é sobre a primeira fase da República no Brasil, que é chamada de Primeira República ou República Velha. Essa primeira fase da Primeira República começa em 1889 e vai até 1930. Bem, a República Velha, ou Primeira República, ela é subdividida em duas fases. A primeira fase é chamada de República da Espada e a segunda fase, República Oligárquica. A República da Espada, ela começa em 15 de novembro de 1889, momento quando o Império foi derrubado. Agora, iniciada a República, por que esse nome República da Espada? A espada simbolizava a arma dos militares naquele momento. Lembrando que a gente está falando de finalzinho do século XIX e início do século XX. Então, durante a República da Espada, os presidentes foram militares, mas não quaisquer militares. Eles eram militares do alto escalão do Exército Brasileiro. O primeiro deles, o Marechal Deodoro da Fonseca, e o segundo, o Marechal Floriano Peixoto, dois marechais. E por que é importante destacar que eles eram de altas patentes? Porque um pouquinho depois, durante a Era Vargas, a gente vai ver a participação de outros militares, também do Exército, na política brasileira. Só que eles vão ter uma outra origem socioeconômica. Já durante a Era Vargas, a participação dos militares do Exército, que formam o movimento tenentista, esses militares são a jovem oficialidade, são tenentes e capitães, ou seja, militares de baixa patente, mas também do Exército Brasileiro. Agora, durante a República da Espada, a gente tem algumas características que são importantes destacar, como, por exemplo, o autoritarismo. Ou seja, esse governo se inicia através de um golpe de Estado. Por ser um governo golpista, obviamente eles vão contar com opositores. E o governo de Deodoro da Fonseca é um governo onde, entre outras medidas, houve o estabelecimento da censura, de prisão de opositores e também a dissolução do Congresso Nacional. E qual é a importância da dissolução do Congresso Nacional? Bem, se a gente for pensar naquela divisão dos três poderes, lá pensada pelo Montesquieu, aonde, para evitar o abuso do monarca absolutista, ele propôs a divisão dos três poderes em três poderes independentes, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, para se ter uma forma de organização política um tanto quanto mais democrática. A partir do momento que o Deodoro da Fonseca dissolve o Congresso Nacional é o poder legislativo, é o poder que faz as leis. Então, se o presidente da República fecha o poder legislativo, quem é que vai passar a fazer as leis do país? Isso significa que há um aumento da autoridade, há um aumento, uma centralização do poder nas mãos do chefe do executivo, que é o próprio presidente. Frente a esse autoritarismo, o presidente enfrenta revoltas que vêm de outro setor das Forças Armadas, da Marinha. Parte da Marinha estava insatisfeita com o golpe de Estado e até mesmo apoiava o Império. Então, Deodoro da Fonseca, com esse autoritarismo, enfrenta a primeira revolta da Armada organizada pela Marinha, onde eles exigiam a renúncia de Deodoro da Fonseca, sob a ameaça de bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Após a renúncia de Deodoro da Fonseca, quem ocupa o cargo da presidência da República é o Marechal Floriano Peixoto, que não é menos autoritário que o Deodoro da Fonseca, tanto que ele é chamado de um Marechal de Ferro. Ele também enfrenta duas revoltas organizadas por membros da Marinha. A segunda revolta da Armada, que também ameaça bombardear a cidade do Rio de Janeiro, caso não fossem convocadas novas eleições presidenciais, só que essa revolta é violentamente reprimida pelo governo de Floriano Peixoto. Os militares, eles acabam se dirigindo para o sul do país e lá eles organizam uma outra rebelião, que é a Revolução Federalista, também contra o governo de Deodoro. É interessante destacar em relação a essa primeira fase do governo uma crise econômica que aconteceu no país, a chamada crise do encilhamento.
Encilhamento fazendo uma referência, uma alusão às corridas de cavalo, o momento onde os cavalos eram preparados para a corrida, para o jockey poder montar, colocando selas, por exemplo. E por que crise do encilhamento? Porque houve uma emissão desordenada de dinheiro promovida pelo ministro da Fazenda da época, o ministro Rui Barbosa, sem que fosse obedecida, entre outras regras, a questão do lastro-ouro, ou seja, a emissão de dinheiro sendo correspondente à quantidade de ouro nos cofres do governo. Rui Barbosa, na tentativa de incentivar o desenvolvimento industrial do país, entre outras medidas, ele estabelece uma medida protecionista, como, por exemplo, aumentar os impostos sobre os produtos importados, assim, fazendo com que o produto nacional vencesse a concorrência em relação aos produtos importados que chegariam mais caros aos consumidores, mas também ele procura ampliar o crédito para aquelas pessoas interessadas em abrir fábricas e indústrias no país para inserir o Brasil dentro desse processo de industrialização que há muito tempo já acontecia na Europa e nos Estados Unidos. Porém, o resultado dessa facilitação do crédito foi que empresas fantasmas foram criadas, pessoas pegaram dinheiro emprestado e, como a empresa nunca existiu, nunca havia saído do papel, não pagaram os empréstimos que haviam contraído com os bancos. E o resultado disso tudo foi a subida geral dos preços, uma alta inflação e também a economia entrando numa séria crise econômica. Então a República já se inicia com uma grave crise econômica. Eu fico por aqui. Esse foi o Tempo de História. Estão disponíveis outros áudios, tanto sobre a história do Brasil quanto história geral. Para acessar esses áudios, se inscreve no canal Tempo de História do YouTube e ative o sininho para receber as notificações. Você também pode seguir a gente na página do Facebook Tempo de História e também a conta do Instagram. Até a próxima!